Oi, gente. Eu sou o Marco e eu vou introduzir o nosso trabalho sobre o gene PPA-RGC1A. Aqui estão o nome de todos os integrantes do trabalho e quem foi responsável por cada parte do trabalho. Eu fiz a parte sobre a estrutura do gene e eu vou apresentar ela agora. O nome oficial do nosso gene é receptor gama ativado por proliferador de peroxissoma coativador 1-alfa. A abreviação do nome dele vai ser PPA-RGC1A. Ali vão estar alguns dos sinônimos dele. E a descrição dele é que ele é um coativador de receptores nucleares e outros fatores de transcrição, que regulam processos metabólicos, incluindo biogênese e respiração mitocondrial, gliconeogênese hepática e troca de tipo de fibra muscular. O número do domínio dele vai ser 604517. Aqui está a localização cromossômica dele. Vai ser 4p15.2. O que isso quer dizer? Que ele está localizado no cromossomo 4, no braço curto do cromossomo 4, na 15ª região, quinta banda e segunda subbanda. Ali a imagem do ensemble mostra o cromossomo 4 e mais ou menos onde o nosso gene vai estar localizado, ali naquele retângulozinho vermelho. Aqui vão estar mostrados alguns dos genes vizinhos do nosso gene. Muitos deles vão transcrever RNAs não codificantes. Alguns vão ser genes de regulação, tanto intensificador quanto silenciador. E um deles vai transcrever um microRNA que vai estar relacionado com a expressão gênica. Aqui vai estar mostrado o promotor, a fonte é do ensemble. O promotor vai ser uma região antes do primeiro exon, que vai auxiliar os fatores de transcrição a identificarem o local que vai iniciar a transcrição propriamente dita do gene, pela ação, claro, da RNA polimerase 2. É interessante notar que no nosso gene o Tata Box ele não é identificável, ele não está facilmente identificável. Aqui vai ter um pouquinho sobre os exons e os introns do nosso gene. Eu usei como base o transcrito de maior apoio experimental, que é aquele ali que está escrito no slide, foi tirado do ensemble. O nosso gene vai ter 13 exons, todos codificantes, 12 introns, e a imagem ali mostra que os introns vão ser muito maiores que os exons. No caso, os introns vão ser as linhas e os exons vão ser os retângulos. Os retângulos preenchidos vão ser as regiões que vão ser traduzidas, e os retângulos não preenchidos vão ser as regiões que não vão ser traduzidas. No caso, as regiões do TR5' e 3'. E o sentido da transcrição do nosso gene é no sentido inverso. Aqui vai estar mostrando um pouquinho da região TR5', que é uma região não traduzida. Ela vai estar antes do primeiro códon que vai ser traduzido no nosso gene. E o primeiro códon que vai ser traduzido no nosso gene vai ser o códon ATG, que no RNA mensageiro vai ficar AUG, e ele sempre vai codificar uma metionina, sempre. Aqui vai estar a região UTR3', que vai estar após o último códon que vai ser traduzido no nosso gene. A região TR3', é interessante notar, ela vai estar em vermelho aqui, e aqui na outra imagem também a região TR5' está em vermelho. Mas enfim, a região TR3', ela contém informações que vão especificar o transporte e a estabilidade do RNA mensageiro transcrito. O último códon ali que vai ser traduzido, que vai estar relacionado com a tradução do nosso gene, vai ser o TAA, que no RNA mensageiro vai ficar UAA, e ele não codifica nenhum aminoácido, ele apenas determina o fim da tradução. Aqui está mostrando um pouquinho dos introns, as sequências conservadas, que sempre vão ter início com GT e sempre vão terminar com AG, elas estão circuladas ali na imagem do ensemble. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre ilha CPG. No caso, o nosso gene não tem ilha CPG, como mostra ali a plataforma UCSC, mas elas vão estar relacionadas, a metilação delas vai estar relacionada com a inativação do gene e vai estar relacionada com a parte epigenética da genética e tudo mais. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre homologia gênica, sobre genes ortólogos, que vão ser genes de espécies diferentes, mas que derivam do mesmo gene ancestral. São 205 no caso do nosso gene, e ali na figura do ensemble vai estar mostrado um pouquinho das espécies que vão ter genes ortólogos ao nosso gene. E os genes parálogos, que vão ser genes da mesma espécie, da nossa espécie humana, que se duplicaram e divergiram de função. Vão ser dois, o PPA-RGC1B e o PPRC1. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a árvore filogenética do nosso gene. Ela vai ter 659 genes, 625 nós de especiação, 21 duplicações, 12 ambíguos e nenhum evento de divisão do gene. Aqui está a foto propriamente dita da árvore filogenética. E é interessante notar que
Os genes que vão ser mais parecidos com o nosso vão estar em espécies muito próximas da nossa. No caso, primatas, como o gorila ali mostrado, mas você vai ter várias espécies que vão estar na nossa árvore filogenética do nosso gene. Bom, pessoal, sou o Felipe Batista e eu vou falar um pouco sobre a regulação da expressão do gene na segunda parte do nosso trabalho. Abordando primeiramente os transcritos do gene PPARGC1A, a versão GRCH38 do Ensemble diz que o nosso gene possui 18 transcritos, sendo 5 deles codificadores de proteína, 2 degradados por mutações sem sentido, 8 são transcritos sem ORF e 3 têm intron retido. Falando um pouco sobre as flags que irão aparecer na tabela do próximo slide, o MNSelect indica o transcrito padrão para o gene humano, que é o mais representativo biologicamente. O TSL é uma escala de 1 a 5 no nível decrescente de correspondência do transcrito à maior parte dos exons. O Ensemble canônico aponta o transcrito mais bem conservado e mais expresso. O APS P1 aponta o transcrito que se relaciona com a principal proteína. E o GenCode Basic indica os transcritos mais completos e relevantes. Aqui está a tabela representando todos os transcritos do nosso gene. Ali, em destaque, né, no primeiro lugar, está o 201, o transcrito 201, que possui todas as flags citadas anteriormente, né, incluindo a MNSelect, que o torna o mais biologicamente representativo. Esse transcrito, ele codifica a isoforma 1 da proteína do coativador gama-1-alfa do receptor ativado por proliferador de peroxissoma. Aqui eu trouxe o transcrito 201 e o 217 para comparar essas duas isoformas, que são derivados do processo de splicing alternativo, que é a recombinação de exons durante o processo de remoção de introns pelo spliceossomo. O transcrito 201 ele apresenta 13 exons, sendo os 13 codificantes, e ele possui, além disso, 6.288 pares de base e 798 resíduos de aminoácido quando traduzido. Já o 217, ele possui 12 exons, sendo 11 exons codificantes, 3.210 pares de base e 671 resíduos de aminoácido. Aqui eu trouxe a isoforma 201 destacada em vermelho ali embaixo e uma relação de que ela é a mais expressa nos tecidos, como tireoide, coração e demais tecidos que serão abordados durante a parte 3 da regulação da proteína e expressão dela. Aqui está a expressão do gene durante o desenvolvimento embrionário. É válido destacar que nos fetos de 9 a 12 semanas após a concepção, a concentração desse RNA ela é maior em tecidos neuronais, como gânglio basal, fragmentos cerebrais, plexo coroide e telencéfalo. Aqui está representado na tabela todas essas expressões, sendo as linhas mais escuras as zonas onde esse RNA é mais expresso. E você vê que os tecidos todos estão relacionados, a maioria, né, no caso, a tecidos neuronais. Bom, vou falar um pouco sobre os microRNAs agora. Os microRNAs, eles são pequenos RNAs não codificantes, conservados ao longo da evolução. Eles são capazes de regular a atividade gênica ao degradar ou reprimir a tradução de moléculas do RNA mensageiro, que são reconhecidas por eles. Aqui falando sobre os microRNAs que reconhecem o nosso gene, é válido destacar que o nosso gene ele é reconhecido por 319 microRNAs, sendo que 6 deles possuem target score de 100. O com maior expressividade é o HSA-MIR23A3P, que está aqui com a sua sequência de base representado, no sentido 5 linhas, 3 linhas. São 21 bases. Aqui está o seu precursor, a sua localização genômica, e a sua sequência. Aqui está destacado em vermelho já a sequência do RNA maduro. A fonte de todas essas informações foi retirada do MIRDB. Aqui estão alguns detalhes sobre esse microRNA. É dito que 1.457 alvos são preditos como reconhecidos por esse microRNA. Aqui estão destacados 2 desses sítios possivelmente reconhecidos em azul. Eles estão na região 3' não traduzida do RNA mensageiro, na seed locate 3.504 e 3.550. Por estar nessa região, essa região está diretamente relacionada com a cauda poliar do RNA mensageiro e com o fim da tradução. Por isso é dito que esse microRNA pode estar relacionado com esses processos de fim de tradução e repressão. Eu vou apresentar a parte 3, que é a expressão e função da proteína. Vamos começar com a transcrição.
Eu sei que o Felipe já falou um pouco, mas é importante porque a gente vai tratar principalmente de uma proteína, que é a Q9-UBK21, que é essa primeira aqui, e ela contém 798 aminoácidos. Assim, essa diferença vem porque o gene tem 18 transcritos e codifica 5 proteínas diferentes. Então a gente tem que diferenciar o que é o que. Acerca das funções. Essas aqui são as 3 principais e além da próxima página. É um coativador transcricional para receptor nuclear de esteroide. Ela aumenta a atividade transcricional do PPARG e do receptor do hormônio tireoidiano no promotor da proteína de desacoplamento. Também ela pode regular os genes mitocondriais, que contribuem para a termogênese adaptativa. Funções essas aqui. No nível molecular, ela é um ativador de RNA binding. Só que no nível biológico, o que é interessante, é que ela regula os ritmos biológicos e a transcrição e regulação. Na imagem ali é o círculo circadiano, que é o nosso clock interno, o nosso relógio, que ele diz quando a gente acorda, quando a gente dorme, e essa proteína está diretamente ligada nesse processo. Estrutura. Eu escrevi proteoma do cromossomo 4, que é o conjunto de proteínas do cromossomo 4, mas não tem ligação diretamente com a estrutura. Mas a estrutura está aí representada na esquerda, essa é a estrutura terciária da proteína, e ali ao lado tem o nome da proteína em si, que é Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1-alpha. É bastante coisa. Por último, a localização. A marcação específica do citoesqueleto e da proteína de interesse, né? O citoesqueleto em vermelho e a proteína em verde. Dá para ver que ela fica bem localizada no núcleo, né? Delimitado pelas membranas nucleares. Aqui é uma imagem computadorizada, mas fica bem esquemático de ver a proteína bem no nucleoplasma. Aqui é a expressão do gene. Tem mais em tecidos diferentes. No coração, no músculo esquelético e na tireoide, que é esse aqui, esse e esse. Na expressão do RNA, são bem mais tecidos que são representados. Tem o plexo coroide, a glândula paratireoide, a glândula salivária, a língua, o fígado, os rins, o músculo do coração e o músculo esquelético. As patologias relacionadas a essa proteína são mais relacionadas ao câncer do que qualquer outra coisa. Eu não achei uma doença envolvendo diretamente essa proteína, mas aqui temos as células epiteliais bronquiais, a diferenciação delas, e as células basais de carcinoma dos queratinócitos. Quanto mais vermelho aqui nessa região, é maior a expressão do gene nessas condições. Por fim, os cânceres, né? Aqui é um marcador de prognóstico. Então, se o prognóstico for favorável, é uma coisa boa, né? Então, essa proteína, quando está expressa em câncer de rim e de fígado, o prognóstico é favorável. Mas quando o prognóstico é desfavorável, é no de tireoide. Oi, meu nome é Felipe e eu vou apresentar a parte sobre o polimorfismo do gene PPARGC1A. Então aqui nós temos a conceituação do polimorfismo do gene. O polimorfismo gênico consiste na parte do estudo da genética populacional que foca nas variações de diversos genes na população em geral. Existem diversas e variadas formas de polimorfismo genético, como a alteração de uma única base nitrogenada ou de centenas a milhares, né, de bases nitrogenadas. Também pode haver inserção ou deleção de pedaços inteiros do gene como forma de polimorfismo. Também temos uma diferenciação conceitual entre variante gênica e mutação gênica. Então, para ser uma variante gênica, você tem que ter pelo menos mais do que 1% da população geral contendo essa variação.
Se menos de 1% da população em geral tiver a variante, então ela é considerada uma mutação gênica apenas. Aqui nós temos uma tabela tirada do INSEMO demonstrando os mais variados tipos de variantes do gene PPARGC1A. Né? Existem cerca de 40 mil variantes do gene. E aqui nós temos uma tabela de gráfico, um gráfico em pizza, né? Que demonstra que cerca de 60%, então a grande maioria das variantes são variantes do tipo intron, enquanto quase 30% das variantes são variantes do tipo transcrito não codificante, né? Constituindo aí a grande maioria das variantes. Então aqui nós temos uma variante comum, cujo código é RS7691998. Ela é uma variante do tipo polimorfismo de nucleotídeo simples, que é o tipo de polimorfismo mais comum, porque ele é o tipo de polimorfismo em que apenas uma base nitrogenada é alterada, né, trocada por outra. No caso aqui, a adenina foi substituída pela guanina, né, constituindo uma troca do tipo transição, já que ambas são purinas, né? Então, a alelo ancestral A foi trocado pelo G. A variante ela é do tipo intergênica, e ela está associada com um fenótipo. No caso, o fenótipo é a resposta subjetiva ao tratamento com placebo na asma infantil, mudança na tosse, sibilos. Aqui nós temos uma tabela também retirada do Ensemble, demonstrando a localização dessa variante no cromossomo 4. Né? Então aqui nós temos o código da localização, ela está no braço pequeno aqui, mais ou menos nessa região do cromossomo. E aqui nós temos outra tabela também retirada do Ensemble, demonstrando a genética de populações, na qual a gente consegue perceber onde que, em quais continentes, em quais populações nós temos uma maior frequência do alelo A ou do alelo G. Né? Então, no leste asiático é o que mais salta o olho, porque a grande maioria da população, cerca de 98% da população, possui a variante do alelo A, enquanto só 2% possuem a variante do alelo G. Por outro lado, na África, né, a maior parte da população possui a variante com alelo G, cerca de 55%, enquanto 45% da população possui a variante do alelo A. Na população em geral, né, o alelo A ele é mais frequente, cerca de 67%, enquanto apenas 33% tem a variante do alelo G. E aqui nós temos, então, a mesma tabela retirada do Ensemble, só que sobre a variante rara, RS188794202. Ela também é polimorfismo de nucleotídeo simples, na qual a citosina, né, foi substituída pela timina, então, que também constitui uma troca do tipo transição. Ela é uma variante do tipo intron. Essa variante sobrepõe cerca de 11 transcritos e está associada também com apenas um fenótipo. No caso, o fenótipo associado é a taxa de declínio cognitivo no comprometimento cognitivo leve tardio, uma doença que acomete majoritariamente pessoas mais velhas, mais idosas. Aqui nós temos a tabela de localização retirada do Ensemble dessa variante rara. Né? Perceba que ela, coincidentemente, é muito próxima, mas não fica na mesma localização, mas é muito próxima da variante comum que a gente também analisou. Esse código aqui é diferente, então ela está um pouquinho mais para a esquerda aqui, mas coincidentemente muito próxima também no braço pequeno do cromossomo 4. E aqui a tabela de genética de populações da variante rara, onde a gente consegue perceber muito bem por que ela é considerada uma variante rara, porque quase 100% da população em geral possui apenas o ancestral, o alelo ancestral, enquanto quase 0% da população tem a variante T, do alelo T. Apenas na Europa, no único continente onde mais de 1% da população possui a variante com alelo T, mas no geral, a grande maioria não possui. Então, eu fiquei responsável para falar sobre as técnicas de investigação. Vou estar falando um pouquinho como se identifica um polimorfismo. E, primeiramente, vou falar sobre a variante rara, que foi sugerida pelo item 4, que é a RS188794202. Embaixo nós temos a sequência flanqueadora e o alelo mutado destacado pela letra vermelha Y. Esse alelo mutado, ele vai ser um T quando ele estiver de fato mutado, ou vai ser um C, uma citosina, quando
foro ancestral. Como que a gente faz para identificar um alelo mutado? Primeiramente, a gente faz uma PCR tradicional, onde a gente vai aquecer a fita do DNA que a gente quer a mais ou menos uns 100 graus Celsius. Essas ligações de hidrogênio serão rompidas e numa temperatura já mais baixa, a gente vai colocar um primer que complemente a sequência desejada e uma sonda com fluoróforo para se ela identificar essa mutação, ela vai acabar acendendo e vai ser possível de verificar isso. Então, após isso, a gente vai fazer o sequenciamento para ver se trata de fato de um T, no caso estiver mutado, ou de um C, no caso for ancestral. E aí, para quantificar um transcrito, nós temos aqui, primeiramente, identificar qual foi o meu transcrito sugerido pelo item 2, que é o transcrito ENST000050264867.7 de nome PPA-RGC1A 201. Eu tive problemas com esse transcrito na hora de usar o termo Fisher, vou mostrar daqui a pouco. Então eu tive que usar um transcrito de rato para poder exemplificar para vocês. Então, esse aqui foram os parâmetros de busca que ele retornou para mim só 16 kits e nenhum desses kits foi compatível com a técnica. Então, aqui tenho 2 transcritos em cujos exons não se sobrepõem, que no caso é o necessário para poder estar realizando a técnica. Só para exemplificar, porque isso aqui é um genoma de rato, não funciona. Aqui também, quando a gente vai no National Library of Medicine, também não dá resultados. Então, é isso. Passando para a próxima parte, que são os desenhos de primers da região com polimorfismo. Então, a gente vai copiar a sequência flanqueadora do alelo mutado, vai substituir o alelo mutado por um T, e aí jogando no Blast Primer dentro do National Library of Medicine, nós vamos ter esse desenho dos primers aí. E aí, já no meu primeiro par de primer, eu consegui identificar a localização, verificar que de fato o alelo mutado estava dentro desse primeiro par de primer. Porque aqui a gente tem a localização dentro do cromossomo do par de primer. E lá na minha primeira imagem, a gente também tem a localização do alelo mutado aqui, dentro do cromossomo 4, 2384, 8945. E ali a minha região dos primers vai de 2384, 8640, 2384, 9345. Então, o meu alelo mutado está dentro desses par de primers. E aí, para a última parte, que é as enzimas de restrição que consigam reconhecer a região de interesse, também não deu certo, não foram encontradas enzimas de restrição, porque quando eu coloquei a sequência flanqueadora com o alelo mutado, e depois procurei por nucleotídeos vizinhos do alelo mutado, que ficou aqui o CTA, não tinha nenhuma enzima que tivesse essa sequência para eu poder pesquisar. Então não foi possível também. Meu nome é Felipe Neme e a minha parte do trabalho é sobre o primeiro artigo. O título do artigo, traduzindo, é a associação do polimorfismo do PPA-RGC1A, o GLI4280, com potencial para habilidade atlética e performance nos esportes, uma meta-análise. Aqui são os nomes dos autores, data de publicação e local de publicação. Sobre a contextualização, a performance esportiva é um fenótipo altamente poligênico, é muito complexo, envolve vários genes e ele envolve fatores genéticos e ambientais. Sobre o gene PPA-RGC1A, ele codifica a proteína que leva o mesmo nome
que é essencial para a adaptação muscular induzida pelo treinamento, que influencia na performance esportiva. O GLI-428-SIR é um polimorfismo genético promissor na determinação da performance esportiva. Os estudos mostram promissores nessa associação. E os estudos atuais, eles são bastante divergentes nos resultados, portanto é necessária essa meta-análise. Sobre os materiais e métodos, foi utilizado 3 bancos de dados, o PubMed, o ScienceDirect e o Google Scholar. Os dados foram extraídos por 2 investigadores independentes e os casos incluídos eram de atletas profissionais, no geral, de vários esportes, enquanto o controle eram de pessoas saudáveis, porém que não praticavam esportes. A escada para avaliar quais estudos seriam incluídos foi a de Clark-Baldoni e as associações de GLI-428-SIR com performance esportiva foram estimadas para incluir cada estudo nessa meta-análise. Então, por exemplo, se o estudo não envolvia performance esportiva, mas sim esse gene com doenças, não eram incluídos, só com performance esportiva. Sobre os resultados, essa tabelinha resume os resultados e daí apresenta o número de ORS agrupado, que é um jeito de qualificar os resultados, e o maior foi no alelo GLI, o menor no alelo SIR e nenhum genótipo SIR-GLI. Então, o alelo GLI é um fator central na evidência do envolvimento desse gene com favorecimento de habilidade atlética e performance esportiva. Sobre as estatísticas, de que as associações do alelo GLI, 91% favoreceram as habilidades atléticas ou performance esportiva e dentro disso 70% foi estatisticamente significante e metade desses 70% sobreviveu à correção de Bonferroni. Outra coisa também sobre que os atletas de esporte de força apresentam um alelo GLI de maneira mais frequente do que atletas de esporte de resistência, como por exemplo corredores. Então, há alguma relação mais para atleta de força. A discussão nessa meta-análise foram apresentados resultados que mostraram que o alelo GLI ele favorece a habilidade atlética e a performance esportiva em cima do alelo SIR. E embora os resultados dessa meta-análise foram homogêneos e melhoraram a qualidade deram mais evidência para a associação entre o gene e a habilidade atlética, os resultados heterogêneos eles são inevitáveis e têm que ser abordados em outros estudos, como a abordagem proativa. Sobre as funções do PPARGC1A, eles têm diversas funções fisiológicas e que incluem a regulação do metabolismo energético celular, regulação da expressão de genes que codificam enzimas envolvidos na oxidação de ácidos graxos e fosforilação oxidativa, e ele promove o metabolismo da glicose. E media a mudança do tipo de fibra muscular esquelética. Todos esses fatores influenciam diretamente na habilidade esportiva, na performance esportiva e habilidade atlética. Em conclusão, que todos os estudos incluídos na meta-análise não tinham muito poder estatístico, mas agrupando todos, dá uma boa vista, dá para ter um panorama bom. Sobre o reconhecimento de que o potencial atlético envolve fatores genéticos e não genéticos. Isso foi. E a necessidade de que outros estudos abordem outros parâmetros sobre o tema para confirmar ou contrapor os resultados. E esse que é essencial para a gente construir mais conhecimento sobre a associação desse polimorfismo com a performance esportiva. Aqui é a referência, e é isso. Olá, eu sou Rafael Vasconcelos e vou falar um pouquinho sobre o artigo 2, que se trata da regulação da expressão gênica do PPARGC1A
no músculo esquelético humano treinado e não treinado. Bom, basicamente, já foi falado aqui, o gene é responsável pelo metabolismo muscular e produção de mitocôndrias e ele está envolvido na criação de fibras de contração lenta do tipo 1. Ele é transcrito e traduzido numa proteína PGC1-alfa, né, que participa do metabolismo energético produção e função de mitocôndrias, e o exercício agudo ativa essa proteína, pela via promotora canônica, proximal ou alternativa, que é distal. O promotor canônico ele tem uma expressão constitutiva independente de intensidade e o alternativo tem uma expressão dependente de intensidade. Bom, como métodos, utilizaram 10 homens treinados, em idade média de 22 anos, 74 kg e MMC de 23. Eles realizaram um exercício de extensão contínua do joelho de uma perna só, por 60 minutos. E esse exercício teve a mesma intensidade antes e depois de um treino de ciclismo de 8 semanas. E em ambos os casos, eles retiraram biópsias do músculo baixo lateral antes do exercício, 2 minutos, 1 hora e 4 horas após o exercício. Eles mensuraram a respiração mitocondrial no seu estado basal, antes e depois do treino, como consta aqui na parte B desse gráfico. E as amostras teciduais foram congeladas e colocadas inibidores de proteases e fosfatases para garantir que elas não fossem degradadas. E então fizeram o Western blot para aquelas amostras e o resultado está aqui na figura 1. Bom, como resultado, o treino de ciclismo aumentou o limiar anaeróbico em 17%, como está aqui na parte A, e o nível basal de proteínas mitocondriais dos complexos 1 a 5, como está aqui na parte B. E uma tendência para aumentar a taxa de expiração estimulada por ADP nas fibras musculares em 50% no seu estado basal. Também foi percebido que a força média de exercício de extensão aumentou 18% após o treino, e a partir do ranking subjetivo de esforço percebido, né, que é a escala de Borg. E houve também um aumento de catecolaminas sanguíneos. No estado não treinado, o exercício de extensão aumentou a expressão do gene pela via canônica nos músculos exercitados e não exercitados. No entanto, nenhuma mudança foi observada em ambas as pernas no estado após o treino, no estado treinado. A expressão pós-exercício pela via alternativa em músculos exercitados não treinados e treinados aumentou em 2 ordens de magnitude. E o exercício também aumentou a expressão pela via alternativa nos músculos não exercitados antes do treino. Depois do treino, não mostrou uma mudança muito significativa pela via alternativa. Após o exercício, também a expressão de genes alvo do CREB1, que são os NR4A3, MAP e SIC1, aumentou nos músculos exercitados em 2 e 1 ordem de magnitude no estado não treinado e treinado, respectivamente, como está aqui na tabela. E foi encontrado um aumento na fosforilação basal de CAMK2 e CREB1 nos músculos treinados em comparação aos não treinados. No estado não treinado, a fosforilação do ACC, que é o marcador da atividade da MAPkinase, e a desfosforilação do CRTC2 em músculos exercitados aumentaram 2 minutos após o término do exercício de extensão, em 675%, respectivamente. Nenhuma mudança na fosforilação do P38, CAMK2 e CREB1 foi observada nos não exercitados após o exercício. E nenhuma mudança pós-exercício no status de fosforilação dessas proteínas, né, que são associadas à sinalização relacionada ao exercício, foi encontrada em músculos exercitados treinados e não exercitados treinados e não treinados. Bom, discussão. Em relação aos resultados, o treino de 8 semanas aumentou a performance anaeróbica nos músculos extensores do joelho e a expressão de marcadores mitocondriais, conforme indica a figura 2. A performance no exercício com a mesma intensidade antes e depois do treino provocou respostas fisiológicas semelhantes, como mensurado pelos níveis das catecolaminas, e do ranking subjetivo de percepção de esforço, que é a escala de Borg. A expressão do gene pela via canônica nos músculos não treinados exercitados e não exercitados aumentou 100% após o exercício, ou seja, a expressão pela via canônica pode ser regulada por fatores sistêmicos. E nenhuma mudança pós-exercício pela via canônica foi observada nos músculos treinados após o treino. A expressão pós-exercício pela via alternativa em músculos exercitados, treinados e não treinados aumentou em 2 ordens de magnitude, enquanto em não exercitados foi insignificante, ou seja, a expressão pela via alternativa é regulada por fatores intramusculares. Um estudo mostrou que o CREB1 tem um papel importante na regulação da expressão do gene PPARGC1A pela via alternativa. E, em contraste com os músculos não exercitados, o exercício agudo aumenta substancialmente a expressão dos genes relacionados ao CREB1 nos músculos treinados e não treinados. Esse fato confirma diretamente que o exercício agudo ativa o CREB1 e essa ativação depende de um estímulo intramuscular. Outro estudo mostrou que a maior parte dos conjuntos dos genes alvo da perna exercitada é controlada pelo CREB1. E muitas quinases associadas ao exercício, como a PK, MAPkinase, P38 e CA-MK2, podem fosforilar o CREB1, aumentando a sua atividade transcricional. E dados mostraram que a MAPkinase pode ser responsável pelo aumento da expressão da via alternativa induzida pelo exercício, pelo menos no estado não treinado, conforme a tabela. De acordo com estudos prévios envolvendo humanos em RILA-2, foi aumentado o aumento na fosforilação basal de CA-MK2 e CREB1 em músculos treinados em relação a não treinados. Porém, a expressão basal do gene pela via alternativa não mudou nos músculos treinados, conforme a figura 2, P6. Foi observado um aumento na desfosforilação, que consequentemente ativa, do gene CRTC2 em músculos exercitados não treinados após o exercício de extensão. O CRTC2 está relacionado com a expressão do gene pela via alternativa em músculos não treinados, mas não foi encontrado aumento da desfosforilação do TRC2 em músculos exercitados depois do treino de 8 semanas de ciclismo. Bom, é sabido que existem vários
fatores de repressão e de ativação nas regiões promotoras do gene, né? Então os autores eles compararam essas regiões e escolheram motivos únicos para cada promotor. E foram identificados motivos associados com ativação e repressão transcricional. E motivos únicos associados a repressores de transcrição foram encontrados somente na região promotora alternativa, na parte AQ, que são o peptídeo de zinco SNAI1 e a proteína hipermetilada em câncer 1, HIC1. Bom, por fim, com base nesses resultados, pode-se concluir que a expressão do gene é induzida por exercício em músculos não treinados pela via promotora canônica e pode ser regulada por fatores sistêmicos, enquanto em músculos treinados mostra uma expressão constitutiva tanto no repouso como após exercício. A expressão do gene induzida por exercício em músculos não treinados pela via promotora alternativa é relacionada com fatores intramusculares, por exemplo, por ativação a partir do CTRC2 e PAB1 e por repressão a partir do SNAI1 e HIC1. E esses repressores só estão associados ao promotor alternativo. E esses resultados ajudam a entender melhor o mecanismo molecular humano sobre a regulação específica dos promotores de expressão gênica do PPA-REG-CA1A no músculo esquelético humano. E aqui a referência da figura 1 a 7, tabela 1, e o link para o artigo. Muito obrigado. Bom, por fim, eu vou apresentar para vocês o banner do nosso trabalho, do gene. A estrutura do gene, colocamos o nome do gene PPA-RGC1A, e seu nome oficial, a sua função nuclear, o seu número de OMIM e a sua localização cromossômica, aqui representada na imagem abaixo pela linha vermelha. Bom, aqui na regulação da expressão do gene, colocamos o número de transcritos, sendo 18. Os transcritos derivantes do processo de splicing alternativo, 201 e 217. A expressão desse gene durante o desenvolvimento embrionário. E o microRNA HSA-MR23A3P e seu precursor, aqui representado esse microRNA maduro na imagem em sua sequência. Aqui na parte de expressão em função da proteína, colocamos a sua relação com o ativador RNA binding, a sua regulação transcricional, relação entre a expressão gênica e certas patologias, e os ritmos biológicos, sendo um deles aqui o ciclo circadiano representado na imagem ao lado. Na parte de polimorfismo, colocamos o número de variantes e um gráfico representando a porcentagem dessas variantes. Uma variante comum, que é a RS7691998, seu local de mutação, o alelo ancestral, que é substituído, A por G, e o fenótipo como resposta a essa variante. Na variante rara, colocamos o RS188794202, seu local de mutação, seu alelo ancestral, C, substituído por T, e o fenótipo relacionado a essa variante. Nas técnicas de investigação, colocamos a identificação do polimorfismo, que é o PCR tradicional, seguido de sequenciamento, a quantificação do transcrito sendo o real-time PCR, os kits não foram encontrados, e nas enzimas de restrição que reconhecem a região de interesse também não foram encontradas. E também colocamos desenhos dos 10 pares de primers nessa parte do trabalho. Em relação aos artigos, foram 2, a associação do polimorfismo do PPA-RGC1A com a glicina 428-serina, com potencial para habilidade atlética e performance esportiva, e o segundo artigo foi regulação da expressão do gene PPA-RGC1A no músculo esquelético humano treinado e não treinado. E aqui estão as referências que foram usadas para montar o nosso banco.